Vamos continuar na sequência desse trabalho cientista espiritual André Luiz. Estou trazendo, como vocês sabem, informações de ciência que o André trouxe e que precisa ser discutida. E hoje, nessa lição 277 dessa série que eu estou fazendo, as correntes de pensamento, eu botei corrente de pensamento 1, porque eu botei corrente de pensamento 1 e 2, e vou falar mais na frente, porque o André Luiz vai usar muito esse material, principalmente nesse livro Mecanismo da Mediunidade. Ele vai falar muito isso. No Mecanismo da Mediunidade e no livro Evolução em Dois Mundos também ele trata. Nas outras obras trata isso, mas cada livro do André tem um orientador, e esse orientador é muito profundo conhecedor de cada área que está falando. Então, André Luiz tem livros como Obreiros da Vida Eterna, vai dar um destaque muito grande sobre o desencarne. O que acontece cientificamente no desencarne. No Missionário da Luz é um destaque muito grande sobre o encarne. Cada um ele vai trazendo livros que ele vai falar sobre as trevas, livros sobre o umbral, livros que ele vai falar, dar o destaque sobre o corpo etérico, livros que ele vai pegando o assunto, livro que vai dar destaque na biologia, livro que dá destaque na física. E essa corrente do pensamento eu pego ali, a gente poder entender, eu dividi corrente 1 e corrente 2, porque nós vamos depois falar mais outros, mas agora nessa corrente de pensamento 1, olha, ele diz, o que o próprio André vai chamando a atenção. Ele diz o seguinte, o André vai chamar muito a atenção no livro Mecanismo da Mediunidade, na página 69 a 73, ele trabalha muito isso. O cérebro humano possui extraordinária capacidade bioquímica, desenvolve funções de gerar, o cérebro humano tem a função de gerar, de excitar, de transformar, de induzir, de conduzir, de exteriorizar, de captar, de assimilar, desassimilar a energia mental, qual fora de um gerador elétrico comum. Ele está chamando, ele vai chamar isso em Evolução em Dois Mundos muito bem, inclusive como é formado esse cérebro, isso ele vai chamar muita atenção. Porém, ultrapassa de muito essas funções, porque não é apenas cria força eletromotriz e consequências potenciais magnéticas, como também tem recurso através de sua sofisticação, rede neuropsíquico-orgânica e perispiritual, de emissão e recepção, no qual se for uma estação radiofônica de televisão, mas que essa estação também, porque é capaz de produzir outros valores ignorados na Terra. Você veja, isso é o André está chamando a atenção nesses assuntos no livro Mecanismo da Mediunidade. E eu disse até que na página de 69 a 73, nesse início que ele está falando. O que é que o André ainda diz? É aí, nesse microcosmo prodigioso, que a matéria mental, lembra que a gente falou de matéria mental, a matéria mental é feito pelos co-criadores, que usa a matéria divina do fluido cósmico universal para trabalhar essa matéria. O pensamento é do espírito, mas ele usa essa matéria do fluido. A matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimentos constantes, produzindo corrente que se exterioriza no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na áurea da personalidade que se exprime através da ação e reação permanente, como acontece no gerador comum, em que o gerador energético atinge o valor máximo, segundo a resistência integral do campo, diminuindo a intensidade na curva de saturação. As correntes mentais constituem a base de átomos. Correntes mentais é formado de átomos.
átomo de matéria da mesma grandeza, átomos mentais, circula por todas as regiões, a região do cérebro, esses átomos mentais. Sendo o pensamento força sutil e inexorável do espírito, podemos categorizá-lo assim a conta de corrente viva e exteriorizante, com a faculdade de autoexcitação e autoplastificação inimagináveis. Ele está dizendo isso tudo no livro Mecanismo da Mediunidade. Como já vimos, toda partícula da corrente mental nasce das emoções e de desejos recôndito do espírito através dos fenômenos íntimo e profundo da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme o estado mentais do emissor. Ele está chamando essa atenção sobre isto. Essas correntes mentais é muito importante para o entendimento de uma série de coisas no fenômeno mediúnico. Não só no fenômeno mediúnico, no fenômeno anímico também. Anímico é do próprio espírito. Essas forças dessa corrente mental, esse ato mental e as correntes mentais, é que vai fazer com que esse pensamento que sai lá do espírito chegue até a intimidade das células. Tem uma cascata de reações e ele vai dar algumas informações que os cientistas vão no futuro pesquisar sobre isso. As correntes mentais vitalizam todo o centro da alma, todo o centro da alma. Passa por todos os centros endócrinos do corpo, as glândulas, centros endócrinos. E plexo nervoso que sustenta a vida orgânica, realizando assim o espírito serviço de emissão e recepção, exteriorização dos próprios pensamentos com assimilação do pensamento alheio. Assimilação que é no caso mediúnico. Está isso falando no livro Mecanismo da Mediunidade. Como é natural, existem correntes mentais construtivas e destrutivas, e é naturais que tenha, para que o homem produza resultados harmônicos e construtivos com seus pensamentos, indispensável seguir a trilha de trabalho ordenado, tendo por base a lei áurea, não fazer os outros que não gostaria que fizesse a si mesmo. Onde quer que o espírito esteja, chamado a servir em benefício de todos. Se forças mentais desajustadas e destrutivas automaticamente atraem as mesmas forças, caindo em vórtice terrível que leva muitas vezes à prática de delito e ações nefastas. Olha o que ele está dizendo. Essas correntes do pensamento. É algo estrondoso que ele está falando. Ele diz o seguinte: as correntes vivas fluem no íntimo de cada inteligência e lhe projeta no... olha essa informação que ele está dizendo para os pesquisadores. As correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência e lhe projetam o halo energético, estruturando a áurea e a fotosfera psíquica à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que se lhe é peculiar e certas formas semelhantes à corrente de força que parte da massa planetária, compondo-se a atmosfera que a envolve. Isto, você veja, ele está dizendo essas informações, tudo no livro Mecanismo da Mediunidade. A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria áurea ou túnica da força eletromagnética, cuja textura circula as radiações que lhes são peculiares. Ele está falando, está chamando a atenção para que nós pudéssemos refletir sobre essas correntes do pensamento. Eu vou continuar na corrente do pensamento 2 no próximo capítulo, mas o André vai trabalhar isso nessa obra e em outras obras que vale a pena pensar, porque os cientistas vão ter que estudar. O ato mental, isso é uma revelação que ele está trazendo, que ainda não é discutida no meio acadêmico.
Só que ele está trazendo um informe, ele está dizendo é um fato, esse fato existe. Se existe, vamos pesquisar, provar que existe ou não existe, é a função do cientista. E quando o cientista for com sinceridade, sem preconceito, e tiver capacidade, ele vai provar que os atos mentais existem, porque o André Luiz é um cientista diferente. Até o próximo encontro nosso. Deus lhe guarde.